Olá, olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês chegarem aqui nessa leitura. Meu nome é Kelly, para quem não me conhece, seja bem-vindo, se você é novo aqui no canal, se você está chegando aqui, se você caiu de paraquedas nessa leitura, se o título te chamou a atenção, saiba que a espiritualidade tem algo para te entregar, tem algo para trazer para você, através do tarô. Vamos falar com o coletivo de Aquário, tá bom? Oposto complementar de Aquário é Leão, tá? Se você não é do signo de Aquário, estiver chegando nessa leitura para saber sobre a Green de Aquário, saiba que eu posso estar falando diretamente com você. Saiba que também as leituras podem estar invertidas, tá? Sejam responsáveis, essa é uma leitura coletiva, não ressoa com você, solta para o universo, mas ajude a que essas leituras cheguem para um amigo, para um parente que seja de Aquário, compartilhe, se inscreva, assine o sininho de notificação para que você fique sempre antenado com as leituras aqui. É uma leitura geral, que nós chamamos de mesa real, para o mês de setembro, tá? Aqui a intenção é abranger todas as áreas, mas a espiritualidade é quem comanda as leituras aqui, tá? Minhas leituras são intuitivas e canalizadas. Eu peço muito que a espiritualidade ela sempre se faça presente aqui. Eu escuto muito, né, meus guias, meus mentores nas leituras, tá? Por isso que elas são totalmente espirituais, as minhas leituras, tá? Eu não uso técnica nenhuma de leitura. Eu uso sim a leitura que ela vem do espiritual, tá? Já sou taróloga há muitos anos, tá? Também trabalho com Reiki, também sou formada em terapeuta, tá? Então eu trabalho com várias abordagens, na verdade, eu chamo assim, várias ferramentas para desenvolver uma leitura, tá? Trabalho com mapas astrais, também trabalho com numerologia. Então, as minhas leituras, elas são enriquecidas nesse sentido, tá? Também trabalho com cabala de odus, né? Sou sacerdotisa, então eu enriqueço minhas leituras de tarô particulares e até aqui na mesa, nas leituras aqui gerais no canal, também coletivas aqui, também eu uso dessas ferramentas, tá? Se você tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter também no signo de Aquário, saiba que essa leitura também tem algo a te entregar, tá bom? Posso falar de você ou posso falar de pessoas na sua energia, tá? Então, esse é o tarô celta, tá? Tarô celta, é um tarô mitológico celta, tá? Nós vamos abrir a sua leitura com esse tarô, tá? As escolhas das leituras são feitas intuitivamente e através de canalização, tá? É minha espiritualidade que traz o signo que vai vir naquele dia, no dia, pro canal, tá? Peço licença aos seus guardiões e mentores de luz aí, todos os espíritos, né, que te acompanham, que toda a tua ancestralidade, eu peço licença a eles, tá? Também peço que a minha mentoria ela esteja presente aqui, me auxiliando, guardando este lugar, bloqueando toda interferência negativa, toda manifestação negativa aqui,
que vem atrapalhar a leitura, né? Atrapalhar aqui a mensagem para o coletivo. Vamos lá, né? Mesa aberta para o signo de Aquário. Cartas saltadas, espíritos, por favor. Cartas saltadas, por favor. Agora sim. 8 de espadas, tá? 8 de espadas. Mais uma energia. 4 de espadas. Mais uma energia, por favor. Rei de espadas, uma energia masculina aqui. Mais uma. Por favor, tarô, espírito, mais uma energia. Gratidão, gratidão, gratidão. 5 de pentáculos. No fundo do deck, temos um 6 de pentáculos. Os olhos em cima dessa mulher me traz referência de alguém que está sendo observado, tá? De alguém que está sendo observado. É como se alguém estivesse sendo sondado a todo tempo, tá? As asas me traz a sensação de alguém que se sente limitado, porque vocês estão, não sei se vocês conseguem ver, mas as penas estão caindo, tá? As penas estão caindo. Então é alguém que está se sentindo, e essas espadas enfincadas à volta, ela traz uma sensação de que a pessoa está se impondo a alguma situação, a alguma pessoa, tá? Então, por isso que tem essa energia de prisão, de aprisionamento, tá? Ou é por pensamentos, por isso que tem esses olhos sobre a cabeça da pessoa, tá? Ou é se sentindo presa mentalmente e também fisicamente. Então, tem alguém aqui amarrado, tá? Tem alguém aqui preso numa armadilha mental, entendeu? Aqui
esse aquariano aqui, ou aquariana, essa pessoa, ela está passando por situações de falta de clareza, tá? Falta de clareza. É alguém que pode estar se sentindo observado, mas ao mesmo tempo também aqui esses olhos me falam também de uma energia ancestral que fala, tá? Com essa pessoa, com esse aquariano, com essa aquariana, tá entendendo? Aqui eu sinto que como esses olhos tivessem, que fizessem o papel de ajudar esse aquariano ou essa aquariana a encontrar a liberdade que precisa através da intuição, através da espiritualidade, né? Aquário, ele é um signo muito espiritual, né? O aquário, ele tem, né, apesar dele achar que ele não é espiritual, mas ele é um espiritual, mas tem muito para aquário, sempre uma barreira mental, né? Tem sempre uma barreira mental, um aprisionamento mental que quer impedir aquário de concretizar as suas coisas, tá? Aqui tem muito travar o material, né? Muito aqui, tem muito aprisionamento mental aqui, tá? Existe aqui a necessidade de obter mais clareza através da intuição, tá? Precisa, tá? Aqui alguém precisa compreender com mais clareza, tá? Aqui aqui precisa ser entendido que existem barreiras aqui, tá? Existe algo que está limitando essa pessoa de aquário de enxergar, tá? Essas limitações, essas barreiras mentais, esses pensamentos mentais, tá? Por mais que na figura você observe, existe aqui uma asa, mas essa pessoa, ela não se sente livre, tá? Ela não se sente livre. Existe aqui pensamentos que a aprisiona. Existem muitos obstáculos. As espadas, elas trazem essa referência de muitos obstáculos de forma mental, tá? Não é de forma emocional. A espada, ela traz muito a questão do lógico, tá? Do material, do lógico. E o aquariano, ele é voltado para o lógico, ele é voltado para o material. Então, aqui está faltando clareza diante de algumas situações, tá? Está faltando clareza diante de algumas situações. Aqui eu posso estar falando com um aquariano que ele mesmo se impõe, tá? Ele mesmo se impõe a certas limitações, porque por mais que o pé dele esteja envolto
de espadas, os pés estão livres. As limitações não são externas aqui, as limitações são internas. Então, existe medo, insegurança. O aquariano, ele é, né? Uma das características do aquariano é muito o medo e a insegurança. Isso faz com que o aquariano ele tenha uma visão distorcida da realidade. Por ele ser muito mental, muito material, então o aquariano ele tem tendência a se auto-sabotar, tá? Ele tem uma tendência a se auto-sabotar, tá? Ele tem, muitas das vezes, ele tem uma indicação, assim, ele tem um forte sentimento, né? Um sentimento profundo de aprisionamento. E aí, o 4 de espadas, ele fala que para o aquário sair dessa energia, tá? Para o aquário sair dessa energia de aprisionamento, o aquariano tá precisando se recolher aqui, tá? Tem um aquariano aqui precisando se recolher, precisando de um tempo de reflexão, tá? Porque eu posso estar falando aqui com aquarianos que provavelmente devem ter passado por um período, né, de conflito, um período de muita atividade, né, que precisou do mental, tá? Então eu posso estar falando com um aquariano que trabalha muito com mental, que trabalha com computador, um professor, alguém que exercita, um aquariano que trabalha com números, né, contabilidade. Então, assim, tem um aquariano aqui se sentindo de uma certa forma esgotado mentalmente, que está precisando parar um pouco, tá? Refletir, organizar os pensamentos, tá? Pode ter um aquariano passando por um término, por exemplo, de relacionamento, perdeu alguém, né, recentemente, tá? Então, fala muito sobre, porque o aquariano, ele tende a reprimir as emoções, tá? Então, se ele tiver finalizado um relacionamento, ele não vai pôr para fora isso. Se ele tiver perdido alguém importante para ele também, ele não vai pôr para fora isso, tá? Se ele estiver passando por uma transição de carreira, tendo que mudar de cidade, ou algo nesse sentido, entendeu? Ele vai se sentir inseguro, vai se sentir com medo de sair da zona de conforto, entendeu? É onde ele vai precisar descansar, tá? Porque o aquariano, ele é um eterno lutador, tá? Então, é alguém aqui que precisa que sente a necessidade de ficar sozinho. Fora que o aquariano, ele já tem isso por natureza, tá? Meditar, querer ficar sozinho, pensar, colocar as ideias em ordens, tá? Para ele entender o que aconteceu e para ele poder ver o que vai ser feito lá na frente. Rei de espada, nós temos então para as energias principais aqui desse aquariano, dessa aquariana, as primeiras cartas vindo com espadas, né? Muito ligado ao mental, tá?
Aqui eu vejo um aquariano que tem feito ou precisou ter ações rápidas aqui, tá? Eu vejo muito em relação a trabalho, aqui, uma certa energia de competição, tá? Então, assim, um aquariano que entrou numa energia de comunicação rápida, tá? É alguém que entrou numa energia de ataque, uma energia de competição, sentindo que precisava agir com uma certa velocidade. Também alguém que se colocou numa posição, focou, tá? Num objetivo, em obter resultados rápidos aqui. Então pode ser que você esteja com um projeto e aí se viu num projeto precisando que isso saísse do papel com rapidez. Por isso desse esgotamento mental, tá? E agora você precisando desse descanso, precisando fazer uma transição, uma mudança, tá? E precisando agir rápido, tá? Tudo feito com propósito, sim, mas teve que se antecipar em certas algumas. Aqui fala muito para mim um aquariano muito voltado à comunicação. Então pode ser que esse aquariano trabalhe com pessoas. Então pode ser um professor, né? Ou chefe de alguma empresa, comanda várias pessoas, tá? E aí se viu numa situação de precisar ser rápido nas suas decisões, tá? Tem uma energia muito forte aqui, tá? O aquariano, ele tem uma mentalidade, né, de competição. E aí, por fim, a palavra, o ataque aqui não é no sentido negativo, mas é no sentido de avançar, tá? O ataque do aqui que eu quero dizer é avançar com rapidez, tá? Mas a fala e o posicionamento desse aquariano, ele é sempre honesto e sempre direto. O aquariano, ele é muito direto na sua fala, né? Então, tô vendo aqui o aquariano muito direto no seu posicionamento, na sua fala, na sua comunicação, tá? Eu vejo aqui muito isso, tá? Temos um 5 de pentáculos e depois, fundo do deck, eu tenho um 6 de pentáculos. Existe uma elevação aqui, né? Do 5, pula pro 6, temos uma elevação. Estamos falando aqui sobre conquistas, né? Sobre o 5 de pentáculos é o pentáculos, né? 5 de... No caso aqui é o 5 de ouros, né? É a mesma energia, a mesma carta, tá? Só que tudo isso aqui, Aquário, que você se colocou, a postura que você se colocou aqui, ela resultou, tá? Num isolamento, tá? Resultou também em perdas, tá? Resultou para você alcançar o que você queria. Um relacionamento aqui pode ter sido colocado em risco, tá?
O seu emocional pode ter sido colocado em risco, até o seu financeiro, porque você pode ter esgotado aqui. Aqui pode ter um aquariano que tenha esgotado seus recursos, tá? Que tenha se colocado em isolamento, tá? E pode ter colocado um relacionamento a perder aqui por falta de comunicação. Traz o elemento terra, né? O naipe, os 5 de pentáculos aqui, ele traz o elemento terra aqui, né? Aqui necessidade de você se aterrar, de se encontrar com as suas raízes, as suas bases, tá? Aqui você, Aquário, por toda essa trajetória sua, você você está aqui num passado aqui, você é como se você tivesse se privado de muitas coisas. E é como se a sua alma se sentisse vazia, tá? É como se você se sentisse desamparado, inseguro, tivesse perdido as conexões, tá? Perdido as conexões. E aí, fundo do deck traz um 6 de pentáculos. O 6 de pentáculos fala sobre o dar e receber. A energia do 6 de pentáculos é a energia do dar e receber, tá? É a energia do equilíbrio, tá? A energia das trocas, tanto materiais quanto energéticas, tá? Eu sinto que depois de você ter passado por tudo isso, você vem a entender que se você não trouxer para sua energia, que eu acredito que você reconhece, que você precisa trazer para você essa energia de equilíbrio, trazer uma energia mais generosa, tá? Para que a sua vida venha de novo. Porque aqui tem um aquariano que passou ou está passando por escassez aqui, por isolamento. E aí, escassez é material, sim, é emocional, é espiritual, tá? Porque aqui você se encontra assim. E aqui é um aquariano que ele precisa entender que essas atitudes aqui vão te deixar assim. E que, ou se você já não está dessa forma, porque aqui eu sinto que alguns já estão dessa forma, e o tarot está dizendo para você trabalhar a energia do dar e receber aqui. Entender a importância do uso dos seus recursos. Sair dessa energia egoísta, né? Porque aqui nós temos uma energia egoísta, tá? Uma energia egoísta de alguém que não quer compartilhar nada, tá? Mas aqui depois, aí você entra num estado de isolamento, num estado de perca, um estado de escassez, um estado de falta de conexão, falta de relacionamento, conexão espiritual, emocional, entra numa energia de escassez. Aqui alguém pode ter perdido o emprego, tá? Alguém pode ter perdido
as coisas que eram de mais valor, porque o material ele é importante, ele é, mas sem as outras coisas, você se torna vazio. E aqui está sinalizando que depois de passar por isso, e para você trazer equilíbrio de novo para a tua vida, a espiritualidade, ela tá falando que você precisa entender a importância de se dividir os recursos. Que se você só doa, você não recebe. E se você recebe, você também precisa compartilhar. Porque alguém aqui estava numa energia de só querer receber. E aí os recursos, eles são esgotados. Porque alguém vai cansar de receber. Perdão, alguém vai cansar de doar. Uma hora alguém cansa de doar. Se era você quem estava doando demais aqui, você se cansou. E se você era alguém que estava recebendo demais, a sua fonte ela vem a secar porque a outra pessoa cansou de se doar. Então, se era num relacionamento em que você não tinha tempo, não doava afeto e só recebia, você entra um dia a fonte seca. Aquela pessoa que estava doando tudo isso, ela deixa de doar. Mas aqui me traz muito que você pode ser essa pessoa que estava preso, tendo uma visão equivocada, tendo uma percepção distorcida das coisas, tá se sentindo preso a inúmeras coisas, a trabalho, a várias funções aqui, entendeu? E esquecendo, tá? E esquecendo outras coisas. Aqui eu posso estar falando com um aquariano que teve uma postura de achar que foi vítima das situações e que esquece de chamar a responsabilidade para si. Se você se não é você, aquariano, você está lidando com alguém, com essa energia, tá? Alguém na sua energia, e pode ser no seu âmbito afetivo, de trabalho, familiar, tá? Tem muita essa questão aqui, tá? Então, o tarô, ele fala para mim aqui que existe essa energia de escassez e alguém precisando aí, ou é você, ou alguém na sua energia precisando entender e precisando compartilhar. Vai ter que encarar que precisa compartilhar, tá? Porque se não compartilhar, as coisas, uma hora, acaba. A fonte seca. Se você só suga, ou se você é sugado, né? Se você só suga, o outro lado vai cansar. E se você é sugado, você vai cansar. Em vários aspectos, emocional, de trabalho. Se você é aquele funcionário que se doa para a empresa, uma hora você vai se cansar. Mas se você não tem reconhecimento, você vai se cansar. Se você é aquele parceiro no relacionamento que faz tudo pelo relacionamento, que se divide em dois, você também vai se cansar. Se você doa, só se doa e não tem retribuição, você vai se cansar. Se não é você nessa energia, tem alguém na sua energia assim, se sentindo escasso, se sentindo sem reconhecimento.
Alguém precisando aqui de descanso, porque alguém aqui batalhou muito. Alguém se sentiu preso demais a uma situação que na verdade não estava. Mas alguém aqui precisando compreender os próprios limites. Precisando compreender os próprios limites. Tá? E alguém aqui vai ter que ter uma ação mais rápida, um pensamento mais rápido, uma atitude mais rápida para não pôr coisas a perder e para não entrar nessa energia de escassez. Tá? Vamos ver o que mais. Esse aqui é o tarô egípcio. Desculpa, eu não falei para vocês. Tarô egípcio, tá? Vamos ver o que mais que a espiritualidade. Caiu uma carta aqui. A aprendizagem. Aprendizagem, ela fala muito no fundo do deck. A rivalidade. Lembra que eu falei que tinha uma energia de disputa, né? De fazer para buscar êxito numa coisa. Aí o aquariano entra numa energia de disputa. Então, se você estava batalhando aí por um cargo, uma ascensão, tá? Aprendizagem. A lua e o sol. Aqui eu parei um momento aqui para mim pensar. Às vezes a minha vista fica turva, né? Porque como eu ouço muito a espiritualidade falar, às vezes um sentido precisa, vamos dizer assim, ser neutralizado para que o outro fique aguçado. Coisas da espiritualidade, tá? Aqui fala sobre ensinamento, tá? Esse arcano um arcano menor, tá? Ele fala sobre o aprendizado inicial. É como se alguém precisasse voltar às suas bases, tá? Numa fala de tarô, esse tarô ele fala sobre os ensinamentos do plano superior. Por isso que eu falei para vocês, eu vi aqui um sol e uma lua, né? E aqui em cima tem como se fosse uma esfinge aqui, a cabeça de um cão ou um coiote, algo assim. Plano superior, que é a divindade, o plano médium, que é, no caso, vocês, os aquarianos, e aqui o plano inferior, que são as forças da natureza. Então aqui simboliza o nível de consciência, tá? O tarô, isso tudo que eu detalhei para vocês aqui
está falando sobre o nível de consciência do indivíduo, tá? Então, aqui é como se você precisasse voltar ao início. Tá? É como se você precisasse voltar ao início. Porque aqui tá falando muito sobre a integração do ego. Lembra que eu falei que existia uma energia muito egoísta aqui? Tinha uma energia muito egoísta aqui. Falta de compartilhar, tá? Falta de compartilhamento, tá? Então aqui pode ser que um aquariano ele tenha se perdido no mental, nas ideias, nos pensamentos, entendeu? Alguém que tem acumulado muito no mental e no final das contas só acabou, vamos dizer assim, colecionando dores, tá? Alguém precisando de novo encontrar o sentido, um novo sentido para a vida. Porque vai passar por problemas. Então, assim, precisa olhar. Aqui você pode estar saindo, tá? Estar saindo de um período, tá? De 7 meses, 7 anos, tá? Aonde você você passa, porque a cada 7 anos, né, a gente passa por uma mudança, um novo ciclo. Então você está passando por um momento de definição de uma nova, procurando um novo significado para a vida, tá? Por isso da confusão mental, tá? É alguém aqui buscando sentido, querendo se sentir capaz. É alguém que vai voltar a se equilibrar de novo, porque depois de um 6 de pentáculos pedindo para você equilíbrio, que aqui tá marcando, depois disso tudo aqui, tá marcando uma nova etapa aqui. Tá? Então, assim, aqui depois de toda essa energia, basicamente aqui, você vem a sentir necessidade de um novo casamento. Ou acontece aqui o nascimento de uma criança, tá? Ou você sentindo a necessidade de um empreendimento, aquilo que eu falei para vocês, transição. Mas aí você precisa, né, sair dessa energia aqui.
tá? Sair desse é alguém passando pela energia do isolamento, colocando a vida em xeque, tá? É alguém colocando a vida em xeque, das suas ações ou da ação do externo. Mas eu sinto colocando em xeque as próprias ações, o interno do que o externo, tá? Eu sinto aqui alguém colocando muito mais aqui o seu interior, cobrando essas mudanças, pedindo liberdade, alguém que ficou focado aqui em conquistar, ou estava se sentindo preso, se sentindo sabotado aqui. Mais uma energia, tá mais pautada aqui uma energia de quem estava se sentindo preso e sabotado, se sentindo aprisionado, observado. E depois acaba entrando numa energia de esgotamento, precisando de reflexão, tá? De alguém que se doou demais, não teve retribuição, não teve reconhecimento, alguém que precisou tomar atitudes, teve que ter decisões rápidas, ágeis, né? E aí depois se sente esgotado, se sente que acabou com todos os recursos aqui, entendeu? E sentindo a necessidade dessa nova energia, de compartilhar, tá? O que mais, tarô? As leituras de aquário são sempre bem complexas, viu? Banimento. O banimento. Vocês veem que na mão dele tem um chicote, né? Energia de número 8. Energia do caixão. Número 8 é o número, no tarô cigano, é o número do caixão. O argonauta. É alguém que quer mudar. O argonauta é alguém que quer seguir em frente. Tá? Tem uma finalização aqui de um... Aqui eu sinto como se aqui existisse um afastamento aqui de uma situação. Tá? Existe uma ruptura. Mas também fala também aqui de um momento que a pessoa, de que vocês possam estar conseguindo eliminar os obstáculos diante de toda a situação de primeiro momento que o tarot trouxe, vocês conseguindo eliminar os obstáculos aqui que impediam a realização de vocês. Ou energia bem complicada, igualzinho os aquarianos. Eu tenho amizades, tá? Eu tenho amigos aquarianos, amigas, e vou falar para vocês. Pessoal, são uma caixinha de surpresa e de vez em quando difícil de decifrar. Mas são ótimas pessoas. São poucos, são mais recolhidas, né? Não são. Eu tenho uma amiga que é aquariana, ela é super sentimental. Mas acredito que deve ser por conta do seu ascendente, né? O oposto complementar dela. Que deve trazer essa energia. E também por conta da idade, né? Dependendo
da idade do aquariano, ele é de uma forma. Isso é para todos os signos, na verdade. Dependendo da idade cronológica que você está, a tua mentalidade é uma, né? Depois dos 40 anos, a gente tende a ter um olhar diferente para as coisas, tá? A gente passa a enxergar as coisas de uma outra maneira. Então eu sinto aqui uma talvez aqui alguém passando por um processo de morte interna, né? Porque, como eu falei, existe uma energia de você olhando muito para o teu interior, tá? Olhando muito para o teu interior, né? Olhando para os momentos mais desafiadores, né? Nesse sentido, ou você tá ou está morrendo algumas coisas no seu interno, você banindo esse pensamento negativo, esse pensamento de escassez, esse pensamento de prisão, de aprisionamento, né? Porque querendo ou não, essa energia de aprisionamento, ela é uma energia negativa, tá? Então, você banindo essa energia, né? Esses pensamentos. O Argonauta fala de você prosseguir, depois da eliminação dessas energias, você prosseguir. É alguém que olha lá na frente, né? Alguém ousado. Alguém que se desprende dessas energias, tá? Que eu tô falando, a espiritualidade tá falando pra mim que eu estou falando com um aquariano mais jovem, tá? Estou falando com um aquariano mais jovem, mas também agora, nesse momento da leitura, eu estou falando de um aquariano mais jovem. De alguém que quer, tá? Dar um sentido. Alguém que quer ir de encontro ao desconhecido. Alguém que quer se aventurar, tá? Tá querendo mudança. E que possa compreender que talvez vai passar por situações de isolamento. Mas é alguém que tem, na verdade agora eu entendi. É alguém que tem um espírito jovem, tá? Um espírito aventureiro. Quando a gente trabalha com leitura canalizada, você precisa lapidar a mensagem, porque ela não vem lapidada para você. Então você precisa lapidar a mensagem. E nem sempre a gente consegue lapidar ela da maneira que a gente gostaria. Mas aqui, agora compreendendo, ouvindo com mais clareza, é um aquariano, uma aquariana que tem um espírito jovem, um espírito aventureiro, mas que também busca conselhos, orientação e valoriza a sabedoria,
Valoriza o conhecimento, valoriza a aprendizagem. Agora eu compreendi a leitura. Valoriza a aprendizagem para poder superar os obstáculos, tá? Aqui alguém buscando iluminação interior e espiritual, tá? É um aquariano buscando fazer algo de valor. Alguém aqui entendendo que precisa enfrentar os perigos internos e externos, tá? Entendendo que precisa compreender o seu psicológico, tá? Alguém que... Porque como trabalha muito mental, né? O aquariano trabalha muito mental, então precisando enfrentar esses medos, que são esses defeitos psicológicos, vamos se dizer assim, vamos chamar de defeitos psicológicos, tá? E aí busca, né? Busca. O crocodilo simboliza o medo, tá? O cão aqui em cima e a serpente simboliza a confiança, tá? O crocodilo, ele simboliza os desafios, tá? Os perigos, os desafios. É alguém que quer uma jornada, uma nova jornada. Aqui eu sinto que o tarô tá apontando para que você não venha, ele é advertindo para que não aconteça isso daqui, ó, você se isolando. 5 de pentáculos. Você se isolando. O 4 de espadas. Você se sentindo esgotado, tá? Você enfrentar aí seus medos. Às vezes temos aquarianos com medo do fracasso profissional, de relacionamento, e aí se empenhando muito numa forma impulsiva, rápida de resolução das coisas, tá? Aqui o tarô sugere para você buscar apoio, tá? Porque existe muito uma energia bem forte para você se colocar em isolamento. Autoridade, a inovação, a solidão, pressentimento, revelação, crepúsculo, o ressentimento, o apostolado. Tem uma energia muito forte aqui, Aquário, para você se colocar em isolamento, tá? Uma busca incessante, né? Por realizações. Mas fala de você banir. Fala de você banir. Você conseguindo banir essas energias, tá? E você buscando o cajado e o chicote na mão. O cajado fala sobre... Tá bem aqui embaixo, no plano inferior, né? Plano da natureza. O chicote fala... Falo que é muito sobre ancestralidade.
O cajado traz a energia de sabedoria. O chicote traz uma energia de dar e receber, mas também traz uma energia bem literal ao banimento, tá? De corte, tá? Vem através da ajuda do espiritual aqui. Tem uma ajuda espiritual aqui. Tarô a Morte, eu vou finalizar aqui a sua leitura. O mundo. O mundo fala sobre uma visão. Nesse tarô aqui, o mundo fala sobre uma visão, enxergar as coisas com mais clareza, tá? Compreender as coisas. Fala de uma completude, né? Fala de uma realização de um ciclo. Fala de metas atingidas, tá? Recompensas pelo empenho. Fala de uma nova jornada. O mundo fala de uma nova jornada. Então você entra depois dessa confusão toda mental aqui, dessa busca por compreensão, reconhecimento aqui, você banindo essas energias que demonstram aqui querer te prender, te isolar, tá? Você alcançando aí um novo começo. Opa, vou longe, vou pegar e vou aceitar. Temos duas energias, eu vou finalizar com ela. No fundo, a estrela. E eu tenho o Sol e a Lua. Espiritualidade, né? O Sol e a Lua. É como se você iluminasse as suas sombras. Tá? É como se você iluminasse as suas sombras. Fala sobre sucesso, sobre iluminação, sobre verdades, sua verdade, tá? Fala sobre a sua verdade. A Lua fala sobre a sua intuição, sobre os seus sonhos, sobre o seu inconsciente. Mas também fala dos seus medos, das suas incertezas, dos seus enganos, que é o que essa carta trouxe. Mas aqui eu sinto que você, a espiritualidade, está te iluminando as suas sombras, porque os seus medos, as suas inseguranças, ela está falando das suas sombras. A Lua representa esses medos de não alcançar êxito profissional, emocional, familiar. Aí existe lembra da energia de competição que eu falei aqui? Às vezes essa competição é com você mesmo, tá, Aquário? Às vezes essa competição aqui eu sinto que é com você mesmo, mas eu vejo você se libertando, tá? Você se libertando aqui. Existe uma mentoria feminina e masculina aqui te ajudando, tá? Trabalhando os seus medos, suas inseguranças aqui. Existe uma cura aqui. Energia para você, Aquário, em setembro, é uma energia de cura. Cura dos seus medos, das suas inseguranças, tá? Também aqui pode simbolizar um pai e uma mãe, tá? Cura nesse sentido, tá? Um relacionamento aqui familiar, tá?
Aquário, essa foi sua leitura. Uma leitura bem complexa. Digo de passagem, uma das mais complexas que eu já peguei por aqui. Mas eu sinto aqui uma libertação para você, tá? Uma cura para você. Aqui, a espiritualidade trabalhando, tá? Trabalhando o seu interno. Cuidando do seu interno. Te dando um novo começo aqui, tá? O espiritual te dando um novo começo. Bom, Aquário, o que eu tenho para você? Boa sorte. Mês de setembro marca para você um novo início, tá? Marca para você uma cura. A gente se vê no próximo vídeo.